Fala galera, tá no ar mais Universidade Aberta e nele vão ter matérias sensacionais, não é não, Lau? É isso mesmo, P. Esse Universidade Aberta tem uma matéria especial do Núcleo de Sociabilidade Libertária daqui da PUC sobre uma aula-teatro da Revolução Espanhola e também um evento que aconteceu aqui no Tucarena em comemoração dos 100 anos do instrumentista Antônio Rago. O Universidade Aberta está no ar. Os integrantes do Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC São Paulo realizaram mais uma vez a famosa aula teatro no Tucarena, e dessa vez o tema abordado foi a Revolução Espanhola. Todas as aulas são bem marcantes, né? Cada uma tem a modo de pesquisar e de fazer diferente cada uma, mas essa foi extraordinária, assim, porque acho que tem a ver um pouco com tocar num tema que não é só histórico, ele é atual ainda, né? Que é uma revolução anarquista, uma prática e um acontecimento dos mais vitais do século XX, enfim. Então, para mim, foi bem a flor da pele, assim, né? Eu fiquei bem tocado, assim, pelo tamanho que foi isso, né? A Revolução Espanhola, e como isso ainda vibra para os anarquistas, e como isso ainda é atual, assim, não ficou lá em 1936 só, né? Então, por isso acho que é forte ainda hoje, 2016, pensar isso, enfim. E aí eu nem sei muito, porque eu nem sei se o que a gente faz é atuar, assim, né? Tem um pouco de uma entrega que tem a ver com isso, que é o anarquismo que aconteceu na Espanha e o anarquismo que a gente vive também. Então é uma coisa bem quente, assim, né? Acho que o lance das frutas também me remete a uma coisa que é própria dos anarquistas, assim, de todos os anarquistas que eu convivi, que é a generosidade. Então você dá a fruta para as pessoas também traz um pouco dessa característica que é dos anarquistas, em qualquer época, desde a Revolução Espanhola até hoje, que é a generosidade. E dividir comida, assim, é sempre bom, os anarquistas sempre gostam, sempre fazem belos banquetes. E sentam junto para comer. Em vários lugares. Madrid, 1868. Fanelli! Anselmo Lorenzo, che cosa orribile! È spaventosa, che cosa orribile! Fanelli alternava tons de ira e ameaça para falar dos tiranos e exploradores, e de tristeza, dor e alento para referir-se aos sofrimentos dos oprimidos. Então, a gente está falando de uma revolução que partiu dos camponeses, né? Então, e que isso é muito interessante. Então a gente quis fazer também essa, vamos dizer, uma demarcação, mostrar isso, né? E acho que isso também é legal, que sensibilizou, né? Traz para a nossa aula, porque acho que isso também é importante falar, não é um teatro, né? E acho que a gente vai sentindo aquilo de uma forma muito forte, a preocupação também em ter calma e saber que você está apresentando uma aula pro público, né, também, que é muito importante não perder esse controle, porque como também não é atuação, não é representação, a gente vai sentindo aquilo e a cada fala isso vai aumentando e é bem forte. Os trabalhadores espanhóis não se voltaram ao socialismo e nem aos sindicatos reformistas, mas ao anarquismo. Tampouco se arvoraram em serem condutores do campesinato. Eles jamais se esqueceram que vieram do campo, das províncias áridas de Múrcia e Almeria, ao sul da Espanha, e que sua luta não se apartava do campesinato. Os anarquistas nunca se consideraram um partido político. Nós não queremos nos apoderar do Estado, mas sim abolir o Estado. Abolir o Estado. Buenaventura Frutti e eu fomos amigos de infância. Fomos irmãos e companheiros. Isso numa época em que mal tínhamos dentes.
escola, Duhuti mostrou-se ótimo aluno. Estudava muito, mas ele não queria estudar. Queria mesmo era trabalhar. Além do mais, vocês sabem o que nós éramos? Balas perdidas. Os vizinhos diziam: para eles não há esperança, não vão virar nada, são uns demônios, uns bandidos. E sabe por que diziam isso da gente? Porque éramos assim mesmo. A historiografia oficial costuma tratar como uma guerra civil, né? Como um confronto intra-estado. E, de fato, foi uma revolução que produziu uma série de experiências importantes no campo da produção, no campo cultural, no campo dos costumes. Então, reviver isso a partir de um texto e dentro aqui do Tuca é importante como resposta ao tempo que a gente vive também, né? Há um avanço muito grande do fascismo hoje e aqueles homens e mulheres que lutaram na Espanha, eles não vacilaram em combater o fascismo, né? Não recorreram aos mesmos meios que levaram esse fascismo a ser dominante no determinado momento e procuraram outras formas de responder isso. A UGT era em todos os aspectos oposta à CNT, inclusive em termos de distribuição geográfica. Os sociais-democratas firmavam-se principalmente nas Astúrias, em Bilbao e em Madrid, enquanto os anarquistas tinham suas bases na Catalunha e na Andaluzia. Tem uma coisa que eu acho interessante nessa aula de teatro, também, como sempre aparece nas aulas de teatro do No Sol, é que a gente não quer estabelecer a verdade sobre a Revolução, o que foi a Revolução, ou delimitar a Revolução. Tem uma passagem interessante, né, que fala que onde se querem fatos, serão oferecidas versões. Então, eu acho que é isso também. É um jeito que o No Sol conseguiu, né, apesar da gente ter estruturado, mas a aula, acho que todo mundo aqui estava super firme desde a discussão do texto, na leitura do livro do Enzensberger, O Curto Verão da Anarquia. Então, acho que assim, é uma versão que o No Sol traz sobre a Guerra Civil, sobre a Revolução Espanhola, melhor dizendo, e o que toca a gente sobre a Revolução, e aí acho que tem como cada um tá na bolacha, como cada um tá nessa aula de teatro. Mais tarde, voltamos nossas atenções para o cardeal Soldevila, que residia em Saragoça. Ele financiava os sindicatos livres e sua central de homicídios em Barcelona. O dinheiro do eminente cardeal vinha de uma rede de cassinos e hotéis. Ele foi executado a tiros por Ascásio do Ruth. Ninguém fala sobre a Revolução Espanhola, porque só falam que existiu uma Revolução Russa, porque existiu a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, e a Revolução Espanhola é praticamente desconhecida no Brasil e em vários lugares do mundo, porque ela foi uma revolução muito mais surpreendente do que as demais. É uma revolução anarquista, de camponeses, e que levou a uma situação limite na política internacional, que provocou o apoio de liberais, de sociais-democratas e comunistas ao fascismo para varrer com essa possibilidade de liberdade. Há um não temor diante da ruína que mostra por que os anarquistas, e em especial nesse caso do Ruth, eles não são conservadores no sentido literal da palavra, né? Eles não têm medo que as coisas se arruinem, porque as coisas foram feitas para morrer mesmo. E ele termina com uma frase que é meio famosa dele, mas que eu adoro e acho que tem a ver com a experiência de fazer isso, de estar no anarquismo, que é: nós trazemos um mundo novo em nosso coração e ele cresce a cada dia. É isso.
Diante da eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos, o Grupo de Estudo de Conflitos Internacionais da PUC promoveu uma discussão sobre as perspectivas do futuro. Não é uma questão genérica, são questões mais específicas e também avaliando até que ponto que muda, porque também nós estamos muito automatizados nisso. Parece que muda o presidente, muda tudo. Será que é assim mesmo? Né? Nós vimos 8 anos do Obama, será que houve tanto? É o inverso, é interessante que há 8 anos atrás nós estávamos aqui discutindo outras coisas, muito animados pensando que ia mudar tudo. Primeira vez um presidente negro, democrata, etc. Infelizmente não tivemos tanto avanço. Então, da mesma forma, essas mudanças de presidente, na minha avaliação, não tem tantos impactos. Ela pode estimular, ela pode ser um símbolo e fortalecimento para outros grupos, mas isso vem de fundo. Então, Trump não é um fenômeno passageiro. Ele, infelizmente, ele revela uma parte muito grande da sociedade americana. Não é porque ele ganhou a eleição, mesmo que ele não tivesse ganho, é um grupo importante. Ainda é muito cedo para dizer exatamente quais serão os desdobramentos, né, em termos, por exemplo, da indústria armamentista com relação à política externa do Trump. I'm a Second Amendment person. If we had guns in California on the other side, where the bullets went in the different direction, you wouldn't have 14 or 15 people dead right now. If even in Paris, if they had guns on the other side going in the opposite direction, you wouldn't have 130 people plus dead. So the answer is no. Muito embora já se pode prever que não vai ter uma alteração significativa, né, porque digamos, o lobby da indústria armamentista, né, aquilo que o presidente Eisenhower já tinha alertado nos Estados Unidos há mais de meio século atrás, sobre o que ele chamou de complexo industrial militar, né, que é essa articulação entre as elites políticas, econômicas e militares ao redor da indústria de armas e da política externa norte-americana. Né. Já em si ele já problematiza essa divisão óbvia, né, entre posição da Hillary e do Trump, porque o tema das drogas, eu acho que uma percepção que eu tenho, ele ainda não se constituiu enquanto um tema partidário, né? Isso nem no Brasil, isso nem nos Estados Unidos. É uma agenda que tem sido levada de forma mais fácil pelo Partido Democrata, que tem os estados que têm legalizado, sobretudo o uso recreacional, tendem a ser democratas, mas ainda tem muita divergência dentro dos dois partidos quanto a essa questão. Então, quando a gente fala assim, o Trump ganhou, então a gente tende a ver como se tudo fosse o mais conservador possível, retrocesso, e não está claro nesse sentido, pelo menos na campanha. Nosso grupo foi criado em 2015 com o objetivo justamente de tentar aliar a pesquisa acadêmica e científica brasileira de relações internacionais com a análise de conjuntura, que é um trabalho basicamente feito por jornalistas e cientistas políticos hoje, né? E dentro do GES, o que a gente tenta contribuir de maneira diferente é justamente fugir dessa abordagem mainstream dos conflitos, né? E tentar procurar entender a economia política dos conflitos, as condições sociais e econômicas nos quais esses conflitos emergiram, como os estados e os atores internacionais participam desses conflitos, né? É o objetivo do GES, né? Conseguir trazer para o público as nossas reuniões, o que a gente pesquisa, o que a gente debate, e trazer para o público o que o público entende disso, o que o público pode contribuir com a gente e entender, né, para gerar debate. Thank you very much. Ocorreu na PUC o evento em comemoração ao centenário de Antônio Rago, que apresentou as grandes obras desse músico e ressaltou a história do violão. Vamos ver? Em homenagem aos 100 anos de Antônio Rago, a ProPuc convidou músicos e palestrantes para recordar a trajetória musical do grande instrumentista. A gente recebeu um convite do professor Giuseppe e do Paulinho, que são da FEA, da PUC, São Paulo, a prestar homenagem ao Rago, porque não só o pai, mas os filhos trabalham na universidade, e a gente montou o mesmo projeto, trouxe o projeto para cá.
que é com esse formato palestra e show, apresentações musicais com toda essa galera que está aí. Antônio Rago Filho e o Billy me convidaram para fazer parte do projeto, do regional, né? Topei imediatamente, porque a história de Rago e o repertório e a obra dele, para mim, tem muito a me acrescentar. Realmente é uma honra, primeiramente, estar aqui participando desse evento em homenagem ao Antônio Rago, que é um dos maiores, ou se não o maior compositor que nós temos brasileiro. Eu, como cantora, o legado que eu vejo do Antônio Rago, primeiro dele trazer o violão, né, dessa proposta da harmonia e a beleza das músicas, né, a técnica, é mostrar que esse lado da música brasileira nossa tão forte, tão, né, ao mesmo tempo requer uma técnica lírica, mas ao mesmo tempo é tão palatável aos corações e você escuta aquela melodia, aquela harmonia, tudo acontece ao mesmo tempo. Então eu acho que para nós cantores interpretar essa beleza de uma forma simples, tendo a música com a sua técnica peculiar. Ele tem uma obra de violão, de composições de violão excelentes, mas ele tem também uma obra muito vasta com choros, né, nas características do choro mesmo brasileiro, e ele fez algumas canções que ficaram conhecidas, gravadas na voz de Hebe Camargo, Ivan Lins, Paulinho da Viola, mas os seus temas instrumentais eram sempre o principal. E trabalhou desde a era do rádio até a televisão. Trabalhou em filmes, produziu muito, mais de 400 músicas. Ele foi o cara que lançou o violão elétrico no Brasil. A gente tem ideia que o violão foi lançado nos Estados Unidos em 37 e ele em 40 já estava aqui com o violão elétrico. Ele tem muito mesmo a nos ensinar aos músicos de agora, dos diversos estilos que estão por aí. Estar aqui prestando essa homenagem é você resgatar e sedimentar a música brasileira. A importância disso é o resgate e o oferecimento para as pessoas que vão passar por aqui e as que vão receber por mídias diversas o evento, porque Antônio Rago foi um grande expoente do instrumento, da personalidade da música popular brasileira e da sua própria personalidade. A DERDIC, unidade vinculada à PUC e mantida pela Fundação São Paulo, que atua na educação de pessoas com deficiência auditiva e vocal, recebeu a Orquestra Sinfônica de Rua Rincote Enseable para uma apresentação aos alunos. Orquestra sinfônica. Nós nos consideramos uma orquestra de rua porque o Ricciotti Ensemble geralmente não faz concertos em teatros ou lugares fechados. A gente tem a proposta de levar música para os lugares que não têm a oportunidade geralmente de ter um espetáculo como esse. A gente tocou para mais ou menos 50 crianças que não conseguem ouvir, que são surdas. Fizemos um espetáculo bem diferenciado para eles. A gente tentou interagir o máximo com o público, que são essas crianças. A gente tentou colocar eles no meio da nossa orquestra para que eles possam sentir os instrumentos, que eles possam sentir o que a gente está fazendo. Nossa ideia foi realmente trazer eles para dentro do nosso universo, para fazer eles sentir o que a gente vive como músico, para fazer eles sentir o que música significa, o que música pode trazer, o tanto de alegria que música pode trazer, os sentimentos que música pode trazer, a esperança e tudo mais. Eles trouxeram as bexigas, né, que através da bexiga eles sentiram toda a vibração do instrumento, puderam tocar. Eles estão muito envolvidos, né, assim, encantados.
os pais dessas crianças, as mães presentes, nossos profissionais, temos colegas da universidade, parceiros. Então é um dia lindo, a gente está muito emocionada. Eles amam tudo, assim, eles são ótimos músicos, além de serem jovens, são livres e a música é quase uma brincadeira para eles. Eles estão tocando perfeitamente, mas eles não estão, eles estão abertos, é uma grande aula. I think the Ricciotti works best when they are around children. And they can really explain what they do, but not by talking, but by playing and showing their instruments. And you can see the happiness of the children when they touch the instrument and when they are allowed to play themselves. So it's a really joyful experience. Eu acho que seria legal se a gente conseguisse passar essa ideia para mais pessoas. Porque se existe uma orquestra no mundo fazendo isso, faz diferença, faz, mas quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, mais força a gente tem. Se eu pudesse passar essa mensagem, eu ganharia meu dia. Eu estou muito feliz, nós todos, foi muito gostoso, muito legal. Foi como um presente para nós, que eles tivessem vindo de tão longe, para que nós pudéssemos conhecer esses instrumentos todos. E a gente tem a possibilidade até de poder aprender a tocar um desses instrumentos. Foi muito legal. Os alunos do segundo ano de Engenharia Civil do campus Marquês de Paranaguá botaram as mãos na massa e desenvolveram uma ponte projetada por Leonardo da Vinci no século XVI. Olha essa ponte aqui. Ela foi projetada por Leonardo da Vinci no século XVI. Mas essa daqui é um dos projetos dos alunos do segundo ano de Engenharia Civil do campus Marquês de Paranaguá. Um belo jeito de colocar em prática o que eles aprenderam em sala de aula. Naquela época, os nobres lutavam muito por posse de terras e tinha um problema que era atravessar os rios. E Leonardo da Vinci propôs uma ponte fácil de construir e que poderia ser desmontada a seguir. A ideia do projeto surgiu quando eu estive visitando o Museu Leonardo da Vinci em Roma, agora em julho, e como essa disciplina que eu ministro para os alunos do quarto período de Engenharia Civil está relacionada exatamente com os conceitos básicos que são aplicados na construção, principalmente em estruturas, e levando em consideração para pontes, principalmente. Engenharia é uma coisa muito prática. E eu acredito que assim, nós estamos aprendendo conceitos de força, vendo sobre Newton, e você entendendo, fazendo um projeto, aplicando aquilo que você está aprendendo na sala de aula, você cada vez vai poder usar o seu conhecimento que está aprendido aqui na parte teórica para usar depois lá fora, quando você estiver no mundo competitivo, na prática. O projeto foi realizado durante todo o semestre e teve 3 etapas. A etapa de pesquisa bibliográfica, a construção de um protótipo e, por último, a construção da ponte em tamanho aumentado. O professor Luiz Carlos Campos considera o projeto um momento importante para que os estudantes aprendam a trabalhar em grupo com um projeto mais complexo. A nova forma de educação em engenharia dá muito enfoque exatamente ao trabalho em grupo e, principalmente, às competências que são desenvolvidas quando os alunos pesquisam. A gente teve alguns outros projetos com o mesmo professor, só que o que eu vejo de diferente em relação aos outros é que esse a gente vai precisar de muito mais planejamento para executar algo que seja possível de mostrar para os colegas e algo que seja realmente legal. Esse é um projeto cujo arquiteto foi Leonardo da Vinci, tem toda a parte cultural que está envolvida. Então, além do âmbito
científico, né, envolvido, tem todo esse aspecto cultural que é muito importante. Esse projeto, na verdade, foi muito oportuno, né? Porque realmente ele envolve os vários conceitos que nós estudamos durante o curso de engenharia. Nesse caso específico, nós juntamos, né, a resistência dos materiais com também projetos. Por ser uma réplica, por assim dizer, era muito importante a gente manter as proporções originais, tudo. Essa foi, na verdade, a grande dificuldade. Passar do teórico para o prático. A maior dificuldade foi encontrar peças e módulos que tivessem o formato de um cilindro perfeito. Porque inicialmente a gente fez um protótipo, né? E eles eram cilíndricos, eram cilindros perfeitos. Só que quando a gente fez essa ponte em escala ampliada, e na hora que a gente fez esses sulcos aqui, que são similares ao do protótipo, que estão na parte da ponte, a gente viu que o fato de diâmetro não ser igual, isso poderia prejudicar no encaixe dos módulos, e a gente fez algum ajuste, precisou cortar um pouco mais até que se adequasse e que a gente conseguisse montar da forma que a gente pode ver aqui. Essa edição do Universidade Aberta vai ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. E para continuar conectado com a gente, acesse o nosso Facebook, TV PUC SP, e também o canal do YouTube, TV PUC. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!